Seguinte, não gosta de spoiler, salta esse vídeo, não assiste. Mas eu preciso desabafar. Eu preciso contar o absurdo e a tensão que eu passei ontem com esse livro. A mãe do céu, que escrita, mas que raiva. Quanto mais raiva nós temos das personagens, melhor é o escritor, né? Impressionante. A autora começa, como eu disse, naquele vídeo longo, em que eu peguei apenas um parágrafo para transformar em aula, que ela vai separando primeiro individualmente por personagens. Ela começa a falar do escritor, depois do gestor do prédio, depois da Maria Ana, e assim ainda vão entrar mais personagens. E aparentemente são histórias independentes. Mas, gente, quando tá falando sobre o gestor do prédio e da Mariana, está a mostrar o quê? Que a Mariana é uma mãe solteira, com um miúdo pequeno, numa situação vulnerável, em que o homem lhe abandonou, ela tá com dificuldade para pagar a renda e tudo mais, e para sobreviver. E o gestor do prédio é mostrado aparentemente como aquele que vai lhe ajudar, mas com segundas intenções. Então mostra ele como um homem bonito, bem aparentado, mas ele já tem ali, sabe, uma mãozinha, quando vai conversar com ela, encosta ali no joelho, muito contato pele-pele, para um gestor de prédio, que é o senhorio de onde ela mora, e oferece ajuda para cuidar do pequeno, sabe, para poder dar o apoio àquela mãe solteira. Mas assim, dá a entender que ele sim tem interesse na Mariana, nada assim grave, certo? Além disso. Quer dizer, isso também já é grave, né? Convenhamos. Tanto é que usa bem a frase, ela tá no papo. Ok, pronto. Aí depois a gente começa a ouvir a história da Ana Maria. E a Ana Maria é uma negra linda e maravilhosa, que é enfermeira, mas que infelizmente, gente, é assim, escorreu a lágrima quando eu tava lendo o parágrafo. Ela sofre uma cena de violência doméstica terrível, terrível, do marido. E a Ana Maria, essa enfermeira, ela também tem um filho, que por acaso é da mesma idade do filho da Mariana, certo? E pronto, este homem que é o marido dela não é o pai da criança, é o padrasto. E ele bate muito na Ana Maria. E essa cena da violência aconteceu justamente quando a Maria Ana, olha só a coincidência, né? A Ana Maria e a Maria Ana, com esses nomes trocados, são quase irmãs, são melhores amigas. E acontece quando a Maria Ana acorda-se e depara-se que o seu companheiro foi-se embora, que é o tal conteúdo do vídeo longo que eu coloquei no YouTube, deixou só um recado dentro das cuecas. A Ana Maria sai do seu turno do hospital, que ela é enfermeira, e 6 horas da manhã, ao invés de ir pra casa, vai direto pra casa da amiga, pra lhe consolar, pra lhe ajudar, que ela tá grávida, né, no fim da gravidez, pra se certificar de que ela tá bem. Gente, nisto dela se preocupar mais com a amiga, natural, ela não avisa ao marido. E aí é que vem a seguir a cena da violência. Ou seja, o facto dela ter ido pra casa da amiga de manhã e acabou por adormecer, ela passou a madrugada inteira trabalhando no hospital e ela adormeceu na casa da Mariana. Quando ela chegou em casa e tentou explicar ao marido o que se passou, ele, como qualquer homem violento, não compreendeu PN, né, pra não dizer um palavrão aqui, e sentou o cacete nela, infelizmente. E aí o primeiro plot twist, que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. A Ana Maria toma a iniciativa de ir embora. Ou seja, aquele retrato de violência doméstica já acontecia com alguma frequência. Mas depois dessa pancada, ela foi-se embora com o filho. Pegou tudo que conseguia pegar naquela hora, né? Mesmo com dores no corpo, que ele bateu a sério nela. Mesmo com dores no corpo, com dificuldade, ela pegou tudo que podia com seu filho e foi-se embora. Aí, volta a história da Mariana. A Mariana tá lá, no seu sossego da casa, e de repente, o gestor do prédio aparece à sua porta. Tá, o homem tava ali interessado por ela. E aparece chorando, deprimido, assim, nervoso, e pedindo pra conversar com ela, e que só ela o compreendia. E aí vem o choque. Ele diz que a mulher dele, que ele tratava como uma rainha, tinha pegado as suas coisas e ido embora. Meu chão caiu. Afinal, o tal gestor do prédio, que assim é mencionado no livro, é o marido agressor da Ana Maria. E que agora estava de novo agindo o clássico, né, do homem abusador. Estava ali se entregando para outra mulher vulnerável, também com um filho pequeno, mostrando-se vítima de uma separação injusta, quando a coitada da Mariana mal sabia no que estava se metendo. Ele vai lá com esse chororô deprimente, porque minha mulher foi-me embora, eu sempre a tratei muito bem, sempre cuidei do filho dela como se fosse meu filho, e aquela ingrata com certeza me trocou por outro e foi-se embora. E a Mariana não sabe de nada disso, né? Não sabe de nada sobre ele bater na mulher, não sabe nada. E me consolou, porque ele, óbvio, ele preparou o terreno antes, ele tratava a Mariana muito bem, ele levava comida para ela, ele perdoava o pagamento da renda. E nisso, gente, depois desse chororô, o homem se aproveitou da Mariana. Ou seja, depois de ele chorar as mágoas da mulher, ele termina aquele discurso das mágoas dizendo que afinal estava apaixonado pela Mariana. E beija. E ela ali naquela situação vulnerável, que já achava aquele gestor do prédio bonito,
acabou se rendendo. E eu aqui em desespero. Mulher, sai correndo. Não, mulher, não acredito. A gente aqui lendo, querendo gritar pra Mariana. Mariana, sai daí que isso é red flags, bandeira vermelha, esse homem não vale nada. Esse é meu nível de empolgação quando eu tô lendo. E mais pra frente, a gente vai começando a ver, enfim, as personagens se interligando. E o escritor que está sendo entrevistado pela jornalista, falando a sua história trágica. Quem é o escritor de 60 e tal anos, que fala a história trágica de como perdeu a sua mulher e seu filho num acidente de carro? E o escritor... Mais um plot twist arrebatador. É o tal miúdo, filho de Ana Maria. A tal que apanhou do marido, pegou suas coisas e foi-se embora. Então perceba o que a Gabriela Ruivo fez. Ela vai andando entre o futuro e o passado. Entre o início da história de cada das personagens e o resultado. O resultado de tudo aquilo que aconteceu no início, como tá no futuro. Ai, gente, que livro. Eu acho que já falei um monte. Já quebrei a expectativa de quem vai ler o livro. Já quebrei. Mas eu avisei. Aviso que tem spoiler. Quem não gosta de spoiler não pode a ver esse vídeo. Ouviram? Ai, bom, vou me preparar aqui pra continuar a ver. Posso ter mais infartos. Depois de vir fofocar aqui pra vocês, tá? Fofoca literária. Pode ser um quadro daqui do canal. Vamos ver.